Olá a todos, meu nome é Inês Miranda, sou interna de Medicina Interna do segundo ano do Hospital Egas Michelot e encontro-me nesta unidade a terminar o estágio de cuidados intermédios. Hoje apresento-vos o segundo desafio que me foi proposto e que se intitula Fibrinólise em 2022, indicações, contraindicações e alternativas. É um tema relevante e também ele desafiante, uma vez que se trata de uma temática extensa, mas mais importante do que isso, trata uma terapêutica que consegue ser complexa no que toca à tomada de decisão da sua instituição em determinados doentes. Centrei-me, portanto, na construção desta apresentação, centrei-me nas situações que me parecem ser mais relevantes no contexto da medicina intensiva e no que toca à fibrinólise. Portanto, espero que seja uma apresentação que esclareça algumas questões ou dúvidas que provavelmente surgem na utilização desta terapêutica, que é muito importante e que, inclusivamente, pode salvar vidas. Este é o sumário da minha apresentação. Começarei por fazer uma breve explicação do mecanismo de fibrinólise e quais os fibrinolíticos disponíveis, inclusivamente aquele que se encontra disponível aqui no serviço. Depois selecionei as 3 entidades clínicas que, da minha perspectiva, são as mais relevantes no que toca à medicina intensiva e para as quais a fibrinólise poderá ter lugar e que acabam por ser as síndromes cardiovasculares agudas mais prevalentes, nomeadamente tromboembolismo pulmonar, acidente vascular cerebral isquémico e infarto agudo do miocárdio. Posteriormente, apresento-vos uma proposta de protocolo de fibrinólise no Serviço de Medicina Intensiva, um documento que decidi criar e que se encontra em construção, uma vez que não dispomos propriamente de um protocolo aqui na unidade referente à fibrinólise para estas 3 entidades. Por fim, eu quero terminar a minha apresentação com as principais mensagens que gostaria de transmitir, ao mesmo tempo que vos levanto algumas questões de reflexão que também me surgiram ao longo da apresentação, da sua construção, e de forma a levantar o tema à discussão. Começando então por explicar resumidamente o mecanismo de fibrinólise. Como sabem, nós dispomos de um sistema fibrinolítico endógeno que assenta no processo de degradação da fibrina pela plasmina, a qual tem um precursor inativo que é o plasminogénio. As células endoteliais, em resposta à lesão vascular, sintetizam e libertam o TPA, que é o fator ativador do plasminogénio, que vai converter o plasminogénio em plasmina. A plasmina, portanto, vai gerar a degradação proteolítica da fibrina. Tanto o plasminogénio como a plasmina possuem domínios proteicos específicos que se ligam a lisinas expostas a nível do coágulo e isto atribui ao sistema fibrinolítico endógeno, em doses fisiológicas circulantes TPA, elevada especificidade dirigida ao trombo. Relativamente aos fármacos fibrinolíticos, portanto, eles vão promover a lise do trombo ao converter o plasminogénio em plasmina e temos, portanto, os ativadores do plasminogénio que na prática vão ativar o plasminogénio que se encontra ligado à fibrina e, portanto, são mais específicos e, em teoria, confinam a fibrinólise ao trombo formado, diminuindo a ativação sistémica, e são fármacos que são obtidos a partir de tecnologia de DNA recombinante e, como tal, são designados de RTPA. Temos a Alteplase, que é o fibrinolítico mais utilizado na prática clínica e aquele que se encontra neste momento disponível aqui na unidade. Depois surgiram outras moléculas usando a mesma tecnologia em ordem a alcançar-se maior especificidade à fibrina, nomeadamente a Tenecteplase, que de todos é aquele que tem maior especificidade, a Reteplase e a Lanoteplase, este último maior tempo de semivida. Depois temos a streptokinase e a uroquinase, uma proteína e uma enzima respectivamente, que também convertem plasminogénio em plasmina de forma indireta e diretamente, respectivamente também, e ressalvando-se que a streptokinase está associada com alguma frequência a reações alérgicas. Estes fármacos fibrinolíticos acabam por gerar um estado lítico sistémico, ou seja, perde-se elevada especificidade dirigida ao trombo que se consegue com níveis fisiológicos e, portanto, com a sua utilização temos sempre inerente um risco hemorrágico que é sempre importante ser considerado. Depois, em termos farmacológicos, temos os inibidores da fibrinólise, caso seja necessário, nomeadamente o ácido aminocapróico e o ácido tranexâmico. Começando então por falar detalhadamente de cada uma das 3 entidades, começando por aquela que eu considero ser a mais importante das 3 no que toca à fibrinólise no contexto da medicina intensiva, o tromboembolismo pulmonar. Para o tromboembolismo pulmonar, guiando pelas recomendações da European Society of Cardiology, da ESC e também da American College of Chest Physicians, e na prática, na tomada de decisão em iniciar a fibrinólise num doente com TEP confirmado, é fundamental ponderarmos o risco de morte por TEP, onde entram várias variáveis, como vamos ver de seguida, na estratificação de risco, e por outro lado, ponderarmos também
o risco hemorrágico e, neste caso, falamos das designadas contraindicações à fibrinólise. Conseguindo ser uma decisão complexa, está recomendado um trabalho multidisciplinar que integre uma equipa PERT, ou seja, uma Pulmonary Embolism Response Team, no fundo, dentro dos recursos hospitalares disponíveis. É uma equipa multidisciplinar que não tem propriamente uma constituição fixa, mas que pode ser constituída por cardiologista, pneumologista, hematologista, internista, intensivista, também cirurgião cardiotorácico, cirurgião vascular e radiologista de intervenção, e que se reúnem quer fisicamente, quer por videoconferência, na tomada de decisão em iniciar fibrinólise num determinado doente, e verificou-se que a utilização destas equipas conseguimos uma implementação terapêutica mais imediata e também ela naturalmente mais diferenciada. Portanto, para decidirmos então a terapêutica a instituir, neste caso, no que toca à fibrinólise num doente com TEP confirmado, é fundamental primeiro a estratificação de risco. Está recomendado, em primeira instância, avaliarmos o perfil hemodinâmico do doente, que desde logo divide os doentes em dois grandes grupos. Os doentes que apresentam instabilidade hemodinâmica e os doentes que apresentam estabilidade hemodinâmica. Um doente que apresenta instabilidade hemodinâmica é, por definição, um doente que apresenta de paragem cardiorrespiratória, choque obstrutivo ou hipotensão persistente, esta última definida como uma pressão arterial sistólica inferior a 90 mm de mercúrio ou queda da sistólica superior ou igual a 40 durante pelo menos 15 minutos e que não seja provocada por um evento disrítmico de novo, hipovolemia ou sepsis. Portanto, estes doentes com instabilidade hemodinâmica são classificados como tendo um TEP de alto risco e têm indicação formal para iniciar fibrinólise, naturalmente na ausência do risco hemorrágico que prevaleça. Por outro lado, temos os doentes que apresentam estabilidade hemodinâmica, um grupo muito mais heterogéneo e para os quais está recomendada uma estratificação de risco mais alargada, também ela mais complexa, mais subjetiva e dotada de algumas controvérsias, motivo pelo qual estão a ser estudados novos scores de prognóstico e de gravidade que ainda não estão totalmente validados. De qualquer modo, aquilo que está recomendado é naturalmente uma avaliação clínica que inclua as comorbilidades do doente e que nos leva invariavelmente ao cálculo do indicador que está universalmente validado para o TEP, como conhecem, que é o Pulmonary Embolism Severity Index, o PESI, ou a sua forma simplificada que utiliza menos variáveis, o FPESI, e como sabem, ele classifica os doentes de 1 a 5 com base na mortalidade a 30 dias por TEP. E tem maior poder estatístico na identificação de doentes de TEP de baixo risco, ou seja, classe 1 e 2. Para além da avaliação clínica neste grupo de doentes, está também recomendada uma avaliação imagiológica, nomeadamente por ecocardiograma transtorácico ou, eventualmente, por angiotaque torácica, interessando uma avaliação estrutural e funcional cardíacas, nomeadamente relativamente ao ventrículo direito. Por outro lado, também deve ser integrada uma avaliação laboratorial com avaliação dos marcadores de lesão miocárdica, nomeadamente o de troponina de alta sensibilidade e também marcadores de disfunção ventricular, nomeadamente o MT-proBNP. Desta avaliação conjunta de fatores resultam dois grupos de doentes, com TEP de risco baixo e TEP de risco intermédio, este último grupo também altamente heterogéneo, que ainda é subdividido em TEP de risco intermédio alto e TEP de risco intermédio baixo. Os doentes com TEP de risco intermédio alto são, por definição, doentes que apresentam disfunção ventricular direita e elevação de troponina. E é este grupo de doentes que provavelmente poderá levantar mais dúvidas no que toca ao início de fibrinólise. O impacto de fibrinólise neste grupo particular de risco foi avaliado por este ensaio clínico conhecido PATHO, um ensaio clínico randomizado, o Pulmonary Embolism Thrombolysis Trial, e que no fundo avaliou neste grupo particular de risco, cerca de 1000 doentes, dividiu em dois braços terapêuticos, portanto um braço submetido a fibrinólise com tenecteplase e o outro braço apenas submetido a heparina portanto, o braço placebo. E o que se verificou é que os doentes sob fibrinólise estiveram associados a um menor risco de descompensação hemodinâmica ou colapso, como podemos ver no gráfico A. No entanto, tiveram paralelamente associado um risco aumentado e não negligenciável de hemorragia intra- e extracraniana, como podemos ver no gráfico B. Apesar da taxa de mortalidade nos dois braços tenha sido baixa. Com base nestes resultados, é este que recomenda que para este grupo específico de doentes com TEP de risco intermédio alto, sejam, portanto, submetidos fiquem em monitorização com base na sua evolução clínica e caso surjam sinais de instabilidade hemodinâmica, se avance para fibrinólise de resgate, aquilo que eles chamam de rescue fibrinolysis. Isto que eu acabei de explicar está muito bem representado nas mais recentes guidelines da ESC referentes ao TEP. À esquerda temos a tabela que resume os grupos de risco de TEP.
À direita, o diagrama de atuação e, portanto, sistematizando, um doente com TEP de elevado risco é um doente que tem instabilidade hemodinâmica, não nos interessa muito mais em avaliar neste doente nesta fase, é para avançar com fibrinólise. Doente com risco intermédio alto é um doente que tem disfunção ventricular direita e elevação de troponina, é para monitorizar e, caso surjam sinais de instabilidade, é para se avançar com fibrinólise de resgate. Doente com risco de intermédio baixo é um doente que pode apresentar um de ou disfunção ventricular direita, ou elevação de troponina, ou nenhum destes à custa de um PES irrelevante, de 3 ou forma simplificada pontuada no mínimo de 1, e tendo gravidade clínica, estes doentes devem ficar internados em vigilância, e doentes de risco baixo, à partida poderão ter alta, a não ser que haja uma contraindicação, e ser geridos em contexto ambulatório. Pode acontecer a situação, temos um doente na unidade em que temos suspeita clínica de TEP, como é que devemos agir? Um doente em que tenhamos suspeita clínica de TEP e que apresente sinais de instabilidade hemodinâmica, está recomendada a realização à cabeceira de um ecocardiograma transtorácico. Se tiver disfunção ventricular direita e não for possível a realização imediata de angiotaque torácico, por exemplo, o doente está muito instável para ir a ataque, deve-se avançar para tratamento de TEP de alto risco, ou seja, fibrinólise. Por outro lado, se tivermos um doente em que temos uma elevada suspeita clínica de TEP, mas que tem a estabilidade hemodinâmica mantida, está sempre recomendada a confirmação diagnóstica por exame de imagem, estratificação de risco e agir em conformidade. Portanto, paralelamente à nossa ponderação do risco de morte por TEP, temos também que fazer uma ponderação de risco hemorrágico. Na minha opinião, esta avaliação consegue ser a mais complexa, subjetiva e também dotada de algumas controvérsias. As várias sociedades e recomendações apresentam-nos listas de contraindicações que se subdividem em absolutas e relativas, ou seja, absolutas que, enfim, excluem completamente a utilização da fibrinólise e relativas, ou seja, fatores de risco hemorrágico que pesam ou que devem pesar na ponderação, mas como tão bem sabemos, a medicina não é assim tão taxativa, tão linear, e cada doente é um doente e cada situação uma situação. Portanto, mais importante do que olharmos para listas de contraindicações, é fundamental fazermos uma avaliação aprofundada do risco hemorrágico, que sabemos que o risco hemorrágico relacionado com um determinado fator dependerá da gravidade do fator, ou seja, da extensão de determinado traumatismo, de determinada cirurgia, de determinada hemorragia ativa se existente. É completamente diferente termos um doente com uma hemorragia intracraniana ou intraocular e um doente que tem uma gengivorragia ligeira ou uma hemorragia de um acesso venoso periférico. Dependerá também da relação temporal da existência desse fator e do início de fibrinólise. É completamente diferente termos um doente que foi submetido a uma hemicolectomia há 24 horas e outro que foi submetido ao mesmo procedimento cirúrgico há 3 semanas, por exemplo. Mas mais importante do que tudo é fazermos uma avaliação do peso do risco hemorrágico em relação ao peso do benefício da fibrinólise, que consegue ser altamente subjetivo. Era ótimo que tivéssemos uma balança que conseguisse fazer esta avaliação por nós de forma ética e fidedigna, mas mais importante do que contraindicações, acho fundamental uma avaliação individualizada e multidisciplinar de cada caso. Quis fazer esta ressalva antes de forçosamente vos ter que apresentar as contraindicações que nos são apresentadas pelas sociedades, pelas recomendações. Eu não vou estar a enumerar, não vou estar a explorar, o tempo não me permite, mas quero chamar particular atenção, e até o meu tutor também me chamou a atenção para isso, que até algumas contraindicações são bastante inespecíficas, algo generalistas. Por exemplo, dentro das contraindicações absolutas para TEP, temos a existência de uma hemorragia intracraniana prévia, ou seja, podemos estar a falar de um doente com AVC hemorrágico extenso no passado, ou, por exemplo, um doente com um pequeno hematoma subdural, num contexto de um traumatismo crânioencefálico que já resolveu por completo. São situações diferentes, com pesos diferentes. Ou mesmo acontecendo, por exemplo, no caso da hemorragia ativa, como eu disse, é diferente termos um doente com uma gengivorragia ligeira ou um doente com hematoma retroperitoneal extenso. Situações diferentes, pesos diferentes. Seria uma matéria interessante, penso eu, de dissecarmos em conjunto e em termos de protocolo de fibrinólise para o serviço, de forma a sermos talvez mais específicos e mais claros nas várias contraindicações, de forma depois a facilitar a nossa tomada de decisão, embora nunca consigamos, claro, uma especificidade absoluta em termos de medicina. Desculpem. Portanto, na decisão de instituir fibrinólise após ponderação de risco de morte e risco hemorrágico no TEP, como é que esta deve ser administrada? Por motivos óbvios, discriminei a alteplase.
portanto, ela deve ser administrada na dose de 100 mg em perfusão durante 2 horas. Em situações de periparagem ou paragem cardiorrespiratória, a sua administração deve ser mais rápida, na dose 0,6 mg por quilo durante 15 minutos, numa dose máxima de 50 mg, e podemos repetir esta dose após 15 minutos na ausência de recuperação espontânea da circulação. Outra forma de o fazer é 20 mg em bolos, seguido de 8 mg em perfusão durante 2 horas, e não esquecer que após a administração de fibrinolíticos, na paragem por TEP, continuar medidas de ressuscitação cardiopulmonar durante pelo menos 60 a 90 minutos, como nos indica a European Resuscitation Council. Situações em que consideramos que o doente tem um risco hemorrágico que prevalece relativamente ao benefício da fibrinólise sistémica, ou em doentes em que temos uma resposta inadequada à fibrinólise sistémica, por exemplo, doente que persista com instabilidade, existem alternativas que devem ser ponderadas e que devem ser discutidas. A embolectomia cirúrgica foi a alternativa que foi mais utilizada durante vários anos e, como o próprio nome indica, é um procedimento cirúrgico que faz a incisão das artérias pulmonares major com remoção ou aspiração do ou dos troncos. Entretanto, surgiram as técnicas percutâneas que vieram de alguma forma revolucionar a terapêutica do TEP e que têm sido utilizadas num número crescente de doentes e que visam a recanalização do tronco pulmonar e das artérias pulmonares major e podem ser divididas em 4 categorias: embolectomia aspirativa, fragmentação e dispersão distal, trombectomia rotacional e trombectomia reolítica. Quero só chamar particular interesse para esta última. No fundo, ela usa um jato salino de alta pressão que gera um gradiente de pressão dentro do vaso que leva à destruição e remoção dos fragmentos. Permite também fazer aqui uma terapêutica combinada fármaco-mecânica, ou seja, com instilação intratrombo de dose baixa de fibrinolítico. Mais recentemente tem sido utilizada uma terapêutica que utiliza ultrassons, com esta técnica que eles chamam de Ultrasound Enhanced Thrombolysis, no fundo para reduzir a dose que é usada de fibrinolítico intratrombo. Tanto numa como noutra, também mais recentemente poderá ser usada a ECMO, como foi também apresentado pela colega Catarina ontem, principalmente em situações de persistência de instabilidade ou eventualmente também paragem cardiorrespiratória. Terminando o TEP, avançando para o acidente vascular cerebral isquémico, também uma entidade clínica prevalente e importante. Aqui guiei pelas recomendações da American Heart Association e Stroke Association. No fundo, para a tomada de decisão de iniciar fibrinólise num doente com suspeita de AVC, naturalmente precisamos de um exame neurológico e de um exame de neuroimagem, até para fazer o diagnóstico. O sucesso da fibrinólise é dependente de tempo, time is brain, tempo é cérebro. Portanto, o objetivo é restabelecer a circulação em áreas cerebrais que estão em isquémia, mas que ainda não estão infartadas, portanto, atuar na penumbra isquémica. E aqui também, tal como no TEP, é fundamental um trabalho multidisciplinar, neste caso que inclua ou que integre uma stroke team, no fundo uma equipa fundamental na fase aguda e também na fase de reabilitação da AVC e que integra, portanto, a neurologista, internista, intensivista, neurocirurgião, neuroradiologista de intervenção, fisioterapia, etc. Portanto, um doente, para cumprir critérios de fibrinólise sistémica, deve cumprir um diagnóstico clínico de AVC isquémico, que condiciona um déficit neurológico persistente e imensurável, com apresentação até às 4 horas e meia do início do déficit e idade superior ou igual a 18 anos. Podem ainda beneficiar doentes que não tenham uma hora zero clara ou que acordam com déficits, se apresentarem na ressonância um mismatch de difusão flare. O que é que isto significa? Significa que na sequência de difusão é identificada a lesão isquémica cerebral aguda, mas não tem hiperintensidade correspondente na sequência flare. Isto significa que estamos a atuar numa zona isquémica que ainda não tem infarto instalado e, portanto, poderemos estar ainda no tempo de janela de fibrinólise. Existem também contraindicações à fibrinólise. Aqui para o AVC que é só chamar particular atenção dentro das contraindicações absolutas à hipertensão arterial mantida mesmo após terapêutica para valores de sistólica superiores a 185 ou diastólica superiores a 110 mm de mercúrio. Depois o exame de neuroimagem, nomeadamente taxa crânioencefálica, mostrar uma lesão isquémica irreversível. Isto é dotado de alguma subjetividade, a evidência não nos diz a partir de que limiar de extensão consideramos aquela lesão irreversível, mas agora tem-se olhado para o território da cerebral média e se tivermos uma hipodensidade correspondente a mais de 2/3 do território, considera-se uma contraindicação porque o risco hemorrágico de utilização de fibrinólise é relevante. Depois, uma trombocitopenia inferior a 100.000 plaquetas. Este resultado não é necessário ser obtido
obtido se nós não temos que aguardar por este resultado, se não suspeitarmos desta coagulopatia. O mesmo acontece para o prolongamento dos tempos de coagulação, a não ser que tenhamos essa suspeita clínica ou se o doente teve a toma recente, no caso da heparina de baixo peso molecular, dose terapêutica há menos de 24 horas ou um DOAC há menos de 48 horas. Depois, relativamente às contraindicações relativas, quero só chamar particular atenção para duas: doentes que apresentem déficits neurológicos menor ou com uma melhoria rápida do NICE. Isto é altamente subjetivo também. As recomendações falam que se o déficit neurológico for potencialmente incapacitante, o doente deve ser submetido a fibrinólise, independentemente de melhoria. Considerando-se um déficit neurológico incapacitante, hemianópsia completa, afasia grave, parésia contra gravidade, um NICE superior a 5, ainda mais subjetivo ainda, se no juízo do clínico e do doente for considerado potencialmente incapacitante. Relativamente à glicémia, é a única medida que é exigida ser feita antes do início de fibrinólise, nenhuma outra deve atrasar a terapêutica, e para valores de hipoglicemia inferiores a 50 ou hiperglicemia superiores a 400, esta deve ser sempre corrigida, até porque principalmente a hipoglicemia pode dar um stroke mimics, condicionando déficits neurológicos que são reversíveis com a sua correção. A alteplase é o fibrinolítico que está universalmente aceito e aprovado para o tratamento do AVC isquémico. Deve ser administrada na dose de 0,9 mg quilo, numa dose máxima de 90 mg, 10% em bolos e os restantes 90 em perfusão durante 60 minutos. Não esquecer o exame de neuroimagem às 24 horas ou mais cedo, naturalmente, se existir deterioração neurológica. Relativamente às alternativas, a trombectomia mecânica veio revolucionar, de facto, o tratamento endovascular do AVC isquémico. Tem um tempo de atuação mais alargado, até às 24 horas, onde podem ser usados stent retrievers ou sistemas de aspiração. Para além de ser terapêutica alternativa, é também ela uma terapêutica adjuvante à fibrinólise sistémica, ou seja, pode ser feita a par com a fibrinólise. Tem critérios de inclusão específicos que eu não vou estar a explorar, ultrapassa os objetivos da sessão, mas não esquecer que devemos ter oclusão de grande vaso da circulação anterior acessível, ou seja, carótida interna, segmento M1, M2 da cerebral média, A1, A2 da cerebral anterior, embora já existam centros que já estão a fazer trombectomia em situações, em vasos, portanto, mais distais, nomeadamente M3 da ACM. Depois, doentes que se apresentam entre as 6 e as 24 horas também devem cumprir critérios específicos do TAC de perfusão, nomeadamente os critérios de Down e de Diffuse. Tem sido feito também trombectomia de vaso da circulação posterior, embora não esteja totalmente validado em termos de recomendações. Não esquecer a realização da angiografia no final do procedimento para vermos o grau de vascularização através do sistema TICI, Thrombolysis in Cerebral Ischemia, de que vai de 0 a 3, e é com base nesse grau de vascularização que temos os alvos tensionais estabelecidos. Não esquecer também o exame de neuroimagem após o procedimento, com timings específicos consoante aquilo que foi feito. Existem em estudo, em investigação, outras alternativas que, na minha perspectiva, são bastante interessantes, nomeadamente, tal como no TEP, a utilização de fibrinólise intraarterial. Penso que existam alguns centros que já fazem fibrinólise intraarterial portanto, como adjuvante à trombectomia mecânica e não como terapêutica isolada, e também a ultrassons na modalidade de sonotrombólise. Tem sido estudada a utilização dos antagonistas 2B3A, como sabem, antiagregantes plaquetários, nomeadamente o tirofiban. Pensa-se teoricamente que eles promovam a fibrinólise endógena por inibição competitiva com o fibrinogénio, mas resultados discordantes, alguns deles com risco hemorrágico relevante. Depois, muito interessante, a estimulação elétrica do gânglio esfenopalatino, também conhecido como pterigopalatino ou de Meckel. É um gânglio parasimpático que fornece inervação parasimpática ao vaso sanguíneo cerebral, e verificou-se que em estudos pré-clínicos aumentava a circulação cerebral colateral e estabilizava a barreira hematoencefálica. Esta estimulação já foi utilizada em doentes com AVC, com apresentação entre as 8 e 24 horas, portanto, com contraindicação à fibrinólise sistémica. É uma terapêutica segura, com resultados interessantes do ponto de vista de capacidade funcional, embora não estatisticamente significativos. Por fim, falar do infarto agudo do miocárdio, que acaba por ser das três, enfim, a menos relevante no que toca à fibrinólise aqui no contexto da medicina intensiva, mas sem dúvida uma entidade bastante prevalente e que é obrigatório falar. Guiei-me pelas recomendações da American College of Cardiology e também da ESC, e na prática qualquer doente que se apresente com um infarto com elevação do segmento ST tem indicação para revascularização coronária, idealmente por intervenção percutânea coronária. PCI é a técnica de perfusão eleita. Falamos de fibrinólise sistémica nestes doentes quando a PCI não se consegue fazer num timing adequado. Naturalmente que esta não é a nossa realidade aqui, é a realidade em doentes que são vistos em meio extra-hospitalar ou num centro sem
incapacidade para PCI, mas muito resumidamente, estes doentes têm que cumprir certos critérios para fibrinólise, nomeadamente ter um infarto com supra com 12 horas de evolução, desde o início dos sintomas, e eventualmente alargar às 24, se persistência de sintomas de isquémia, com alterações eletrocardiográficas específicas e a impossibilidade de PCI em 120 minutos após o diagnóstico. E, naturalmente, estes doentes têm que ser transferidos imediatamente para um centro com capacidade para PCI. Trazendo o infarto um bocadinho à nossa realidade. Imaginando, temos um doente em que temos elevada suspeita de infarto, uma dor pré-cordial opressiva, ou um infarto até com supra-ST confirmado e que entra em paragem. Em termos de terapêutica de reperfusão, o que está recomendado é, novamente, a PCI. Não está recomendada a utilização rotineira de fibrinólise na paragem cardiorrespiratória, à exceção no TEP suspeito ou confirmado, como nos indica a European Resuscitation Council. Ou, por exemplo, imaginando um doente que está aqui na unidade, que tem um infarto com supra confirmado e que entra em choque cardiogénico. Novamente, no que toca a técnicas terapêuticas de reperfusão, PCI ou bypass, aqui também se fala do bypass, se forem possíveis ser feitas no timing de 120 minutos. Uma ou outra, depois, dependendo das características do doente, anatomia coronária, complicações mecânicas. Fibrinólise, só se estas terapêuticas de perfusão não se conseguisse fazer no timing adequado e na exclusão de complicações mecânicas. Temos contraindicações absolutas e relativas, algumas delas até transversais às duas entidades prévias, que eu não vou estar a enumerar ou explorar. Será uma matéria que depois podemos ver em termos de protocolo. Em termos de modo de administração, se na decisão de iniciar, esta deve ser iniciada o mais rapidamente possível, em 10 minutos após o diagnóstico. A alteplase é administrada em bolos de 15 mg, seguido de perfusão durante 30 minutos, 0,75 mg a quilo, seguido de perfusão durante 60 minutos, na dose 0,5 mg a quilo. E não esquecer a terapêutica antitrombótica concomitante com ácido acetil salicílico e clopidogrel. Como alternativas, novamente, a PCI. PCI é sempre a terapêutica de reperfusão ideal no infarto, com vascularização da lesão púlpito. Depois, nas situações em que o doente é visto fora de um centro, ou podemos fazer uma PCI modo rescue, em que temos falência de fibrinólise ou sinais de instabilidade hemodinâmica ou elétrica, portanto, uma PCI o mais rapidamente possível, ou em que situações em que a fibrinólise até foi bem sucedida, o doente deverá fazer angiografia e PCI, se indicado, o mais precocemente possível, 2 a 24 horas após fibrinólise. O bypass no infarto com supra em situações muito particulares, que têm os seus critérios específicos. Pronto. Tenho aqui, enfim, a primeira página só da proposta de protocolo de fibrinólise. Na prática, só falando muito globalmente, depois podemos ver em detalhe em conjunto mais tarde. Eu resumo muito esta apresentação. No fundo, a ideia é centrarmos nestas três entidades no que toca, portanto, a critérios de inclusão, às contraindicações, que acho que é a matéria que deverá ser mais dissecada e trabalhada em conjunto, não só aqui com os colegas da medicina intensiva, mas também com colegas das áreas interessadas, cardiologia, neurologia, radiologia, e também o modo de administração da alteplase, que para já é o fibrinolítico que está disponível aqui na unidade. Portanto, seria um protocolo, um documento que servisse de apoio no auxílio da nossa decisão, em tomada de decisão, e também o modo de administração desta terapêutica. Terminando apenas com as mensagens principais que gostaria de transmitir, não esquecermos o tratamento do TEP de alto risco, ou seja, doente com instabilidade hemodinâmica, a fibrinólise está indicada. No tratamento do AVC isquémico, a fibrinólise deve ser administrada até 4 horas e meia do início dos déficits, e a avaliação de risco hemorrágico deve ser individualizada caso a caso. Gostaria só de vos deixar algumas questões de reflexão, se quiserem comentar. Se consideram que o acesso a uma equipa perto é um acesso facilitado, como é que isso funciona na prática aqui na unidade? Se todas as vossas decisões em iniciar fibrinólise foram decisões lineares ou se tiveram dúvidas, e como é que geriram essas dúvidas? Um bocadinho no seguimento a esta questão, se alguma vez a ponderação do risco hemorrágico prevaleceu relativamente ao benefício da fibrinólise e como é que geriram essa ponderação? Se alguma vez tiveram complicações graves à fibrinólise, associadas à fibrinólise, e que comentassem a pertinência da existência de um protocolo de fibrinólise aqui no serviço. Esta foi a bibliografia utilizada. Obrigada.